1934. Chegava ao Brasil o rádio Capelinha da Philco, uma revolução na radiodifusão. Em 1934, a sede da segunda Copa do Mundo foi a Itália. E a gente poderia chamar a Copa da Saudação Fascista. Não é de hoje que o futebol faz parte da vida do italiano. Futebol não, mas certo é chamá-lo de calcio, já que é só por esse nome que ele conhece o jogo. Um jogo que, garante, já é disputado por seu povo há muitos séculos. A festa que revive anualmente em Florença serve para lembrar ao mundo que o italiano inventou o calcio. Se inventou ou não, a discussão é com o inglês. Calcio ou futebol? A presença brasileira, mais uma vez, foi decepcionante. Em 1933, portanto, um ano anterior à Copa de 34, havia sido implantado o sistema profissional no futebol brasileiro com a criação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. No ano da Copa, havia uma verdadeira briga de interesses, uma verdadeira guerra, ameaças e acusações entre a CBD, uma entidade puramente de esporte amador, e a CBF, já uma entidade profissional. A convocação e a organização da nossa seleção cabia simplesmente à CBD, que para conseguir formar um time, se viu obrigada a contratar jogadores paulistas. Por outro lado, a viagem à Itália, a bordo do navio Conte Biancamano, durou simplesmente 11 dias. Em 11 dias, ninguém viu a cor da bola. Ninguém treinou coisa nenhuma. Por isso, antes da nossa estreia na Copa do Mundo de 34, realizamos apenas um arremedo de treinamento. Foi justamente em Dakar. E sabem para quê? Reabastecimento do navio. Por tudo isso, realizamos apenas um jogo, enquanto a Itália, time da casa, forte e bem preparado, conseguia o título. Foi ele o primeiro bicampeão mundial. E para ganhar esse título deixou de lado até inimizades mortais. Em meio à ditadura de Mussolini, o técnico Vittorio Pozzo teve todos os poderes para armar o melhor time do mundo. E não fez por menos. Formou o seu meio de campo com um deputado fascista, Ferrari IV, e por um ferrenho inimigo do regime, Giuseppe Meazza. Pozzo foi mais longe. Nomeou Meazza como capitão do time. E Meazza deu o primeiro exemplo de que esporte e política não se misturam. Ele não apenas recebeu a Copa, como agradeceu com a saudação fascista. Tempos depois, Meazza foi um dos líderes partisãs na guerrilha que derrubou Mussolini. A decisão da Copa de 1934 aconteceu em Roma, jogando Itália contra a Tchecoslováquia. Aliás, uma partida dramática. Agora, a maior curiosidade para nós brasileiros foi o fato da Itália ter inscrito em sua seleção um jogador, veja só, chamado Amplilóquio Marques, o popular Filó. Claro, é brasileiro sim. Ex-ponta direita do Corinthians Paulista e mesmo não tendo jogado, ele pode ser considerado o primeiro brasileiro campeão mundial de futebol. Mas vamos à final da Copa de 1934. Mussolini, tal como outros ditadores, fomentou muitos esportes. Para ele, uma vitória da Squadra Azzurra significava também uma vitória política. Durante muito tempo, a Itália esteve à sombra do futebol centro-europeu. No campeonato de 1934, o predomínio inicial foi dos tchecos, com seu goleiro Planica. Entre os astros italianos, destacamos Orsi e Monti, ambos jogadores da Argentina. 1-0 para os tchecos, até que Orsi provocasse empate a 8 minutos do final. Na prorrogação, vitória dos italianos. Junto com os italianos e tchecos, os alemães também participam da cerimônia de homenagem aos campeões. Nossa participação na Itália ficou reduzida a uma única partida, onde perdemos para os espanhóis por 3-1. Pela primeira vez, uma boa presença da seleção brasileira num campeonato mundial de futebol. O palco, a França. O momento ingrato. A Europa estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
Nas Américas, países como Argentina, Colômbia, México, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, haviam desistido das disputas eliminatórias. Classificaram-se apenas Brasil e Cuba. Nesta Copa, o futebol brasileiro já passou a ser admirado e respeitado, principalmente pelas brilhantes atuações de Leônidas da Silva, aquele que inventou a bicicleta, que em 1938 foi eleito o craque da Copa e realmente conquistou o título de maior artilheiro com 8 gols. Em 1938, finalmente, o Brasil conseguiu reunir seus melhores jogadores para formar a seleção que disputaria a Copa na França. Ninguém duvidava da vitória de um time formado por craques como Domingos da Guia, Romeu, Leônidas, Perácio, Hércules, Tim, Patesco, Zezé Procópio e Jaú. Pela primeira vez, os brasileiros ouviriam a transmissão de partidas internacionais pelo rádio. O clima era de absoluta confiança. E quase fomos vítimas dessa confiança logo no primeiro jogo contra a Polônia. Ganhamos de 6-5 num jogo em que até Domingos da Guia esqueceu sua categoria e cometeu esse pênalti escandaloso. Depois de 2 jogos contra os tchecos, empatamos o primeiro e ganhamos o segundo, conquistamos o direito de ir à semifinal. Então, sem Leônidas, fomos enfrentar a Itália, a temível Esquadra Azzurra, campeã de 34. Agora, por que o Brasil não foi campeão naquela época, em 38? O pessoal quis poupar você? Houve alguma... Não, houve muita conversa de bastidores em que o Pimenta tinha me poupado para o jogo da Itália, não sei o quê, e me lançou no jogo da Tchecoslováquia, onde eu me contundi e não pude jogar o jogo da Itália. Mas na realidade não foi isso, não. O sistema do Campeonato do Mundo, naquela época, era eliminatório. Não tinha esse negócio de jogar 3, 4 partidas, não. Jogou, perdeu, cai fora. Então era automático. Nós jogamos contra a Tchecoslováquia, jogamos contra a Polônia, decidimos na prorrogação. Ganhamos de 6-5. Jogamos contra a Tchecoslováquia, tivemos que realizar 2 jogos, que nem na prorrogação decidiu. Às 2 horas de futebol terminou um partido empatado. Então houve um terceiro jogo, que foi 48 horas depois. Então o Pimenta não tinha centroavante, porque o centroavante, meu reserva, não tinha condição de jogo, era o Nijinho. Ele estava inscrito pela Federação Italiana, era considerado jogador italiano, e equivocadamente o Brasil levou o Nijinho para a Copa do Mundo, mas acreditando que eu pudesse jogar todas as partidas. Quando veio esse princípio de lesão no jogo contra a Tchecoslováquia, que nós jogamos 2 horas. Pimenta disse, não adianta poupar você. Se for poupar para o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdermos na terça-feira, não adianta poupar você, porque não vamos jogar contra a Itália. Então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira e não tive condição para jogar na quinta-feira. Perdemos o jogo, o título e Domingos da Guia, mais uma vez, perdeu a cabeça. Cometeu um pênalti em Piola, que quase causou uma revolução no Brasil. O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu. Tá bom, esse negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos da Guia, não, volta. Me falou Domingos da Guia em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. O jogo decisivo da Copa de 1938 aconteceu entre a Itália e Hungria. Vitória dos italianos por 4-2. E mais uma vez o mundo assistiu à saudação fascista por ordem de Benito Mussolini.
A final da Copa de 38 na França foi jogada neste estádio de Colombes, em Paris. Um estádio que já não existe mais. O ônibus da delegação italiana chega ao estádio de Colombes depois de ter feito o trajeto do hotel ao estádio por 2 vezes. Na primeira, tinham chegado muito cedo. Agora é a vez da delegação da Hungria. Aí está Gilles Rimet, o idealizador da Copa do Mundo. Este é o presidente da França na época, Monsieur Lebrun. Os capitães Meazza da Itália e Sarossi da Hungria trocam flâmulas. O juiz é o francês Capdeville. Na saída, a Itália tomou conta das ações e não demorou muito para que num centro da direita, executado por Meazza, Colalci pegasse de bate-pronto para marcar o primeiro gol da Itália. 5 minutos de jogo, Itália 1, Hungria 0. Mas, menos de 1 minuto depois, a Hungria conseguiu o empate. Schass lançou para Sarossi, que desviou para o chute de Tchitchkos. Hungria 1, Itália 1. O segundo gol da Itália aparecia linha de passes. Meazza calmamente passou para Piola, que ajeitou e chutou alto, sem defesa para o goleiro Chabo. Itália 2, Hungria 1. Faltavam 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Meazza lançou Colalci pela esquerda. Colalci avançou, marcado por Polgar. E de dentro da área chutou cruzado no canto. Itália 3, Hungria 1. No segundo tempo, tanto o goleiro da Itália, Olivieri, quanto o goleiro da Hungria, Chabo, apareceram com destaque, com belas defesas. A Itália acabou diminuindo de ritmo e a Hungria subiu. Tanto assim que a 20 minutos, Sarossi diminuiu com um chute meio prensado para 3-2. Mas a Itália voltou a dominar. E quando faltavam 10 minutos para o jogo terminar, Piola recebeu de Diabate e chutou sem defesa para o goleiro Chabo. A Itália era bicampeã do mundo. O técnico italiano Pozzo respirava aliviado. A vitória estava garantida. Os jogadores comemoraram a vitória e quando Meazza, capitão da Itália, foi receber a taça Gilles Rimet, não se furtou a uma saudação típica do governo de Benito Mussolini. O Brasil pediu à FIFA para sediar a Copa do Mundo de 1942. Só que não aconteceu. Foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Mas, em compensação, em 1950, sediamos a Copa do Mundo.